Espera aí. Eu estou do lado de quem? Do Messias. O Messias produz milagre do jeito que ele quer e como ele quer. Eu só preciso entender nessa mecânica o que eu preciso colocar disponível para que faça o quê? Multiplicação. A visão de André é uma visão que todo mundo quer ter. Principalmente quem quer ser empresário. Não é função... Aquele que muito olha para o dinheiro, como o Felipe, não prospera. Mas tendo a visão de André como empresário, você começa a falar, peraí, a situação está difícil, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quantas vezes, nesse problema que nós tivemos aí, temos ainda, vivendo, né, a pandemia, quantas pessoas nós conhecemos, a gente pode citar muitas, né, do nosso meio, que de repente, tipo, eram empregados, perderam o emprego e de repente montaram aí fazer bolo, fazer doce, fazer costura, crochê, saíram. Tinha lá uma linha, tinha lá um negócio que sabia fazer, tinha um pouquinho lá, pegou aquilo que tinha e de repente o negócio virou negócio. Que nem a esposa do profeta que morreu. Fecha a tua porta lá que a gente vai encher de azeite. Quem não lembra disso? Todo mundo faz aí culto do azeite em abundância, né? Mas ninguém sabe as contas que ela tinha que pagar. Mas é um pouco que ela tinha em casa, o profeta deu para ela a oportunidade. André está vendo oportunidade. E quantas vezes você tem ali murmurando, não busca a oportunidade e faz dela a sua rentabilidade. É uma diferença muito grande. Então, Yeshua, ele fez a oração, multiplicou os peixes. Ele disse quantos peixes e quantos pães ele multiplicou? Não dá. Por quê? Negócios. É boca de siri. Não fala para ninguém. O quanto você está ganhando, o quanto você está lucrando. Não se fala. Negócios. Entre você, seu contador, a receita, as pessoas que você tem que prestar contas. Os seus negócios têm que ficar quieto entre você, Deus e somente aquelas pessoas do teu meio ali, ponto, e olha lá. Muitas vezes nem família tem que ficar sabendo. Então aqui está mostrando para o empresariado de hoje, né? Ou aquelas que estão buscando uma ideia, uma oportunidade, a visão de André. Que ele vai alimentar 5.000 pessoas. Olha a visão. Só que tem uma coisa muito importante que Cristo nos ensina. Está justamente no versículo 12. Pode ler? Sim. Depois de terem comido até se saciarem, ele disse aos discípulos: juntem as sobras para que nada seja desperdiçado. Isso é estratégia. Isso é uma estratégia que todo mundo devia de fazer. Não somente você que está buscando o empresariado, mas você como regra dentro de casa. Não desperdice. Não desperdice. E o desperdício que estava ocorrendo, ele mandou juntar aquelas sobras e acabou. Qual foi o resultado? 12 cestas de pães. Olha só que interessante a informação. O que ia ser desperdiçado pelas 5.000 pessoas, não é isso? Ah, comemos, nos fartamos, aí sobrou isso aí. Cristo dá lição de estratégia. Eu alimentei esses 5.000, mas quantos mais eu vou encontrar pelo caminho? Quantos mais? Quanto mais pessoas eu entrarei pelo caminho? Então nós, como seres humanos inteligentes, conhecedores do amor de Cristo,
Temos que olhar para esses ensinamentos dele, essas leis que ele nos coloca. Não desperdice. Ah, não, hoje eu vou comprar, a diferença de R$20, R$50. Ah, não, já estou aqui, está tudo certo, porque estou tendo a vontade, não sei o quê. Mesmo em abundância, não desperdice. Nós tivemos um tempo aqui de abundância, sem fazer força. Ele alimentou 5.000 e ainda sobrou 12 cestos de pães cheios. E ele falou, não desperdice. Se a gente olhar para o mundo hoje, as pessoas estão desperdiçando. Desperdiça arroz, desperdiça feijão. Sim. Vocês não têm ideia. Quando eu chego até a chorar. Desculpe até a franqueza, mas quando a gente vai a alguns restaurantes, ver se eles conseguem, com a comida que sobra do seu dia, se eles conseguem nos dar arroz, um pouco de feijão, mesmo que seja em panelas grandes, alguma coisa, para a gente montar marmitex para dar para as pessoas. Porque você vai ficar fazendo em casa, fazendo aquele negócio todo, dá um trabalho maluco, entendeu? Precisa de muita gente, e é muita compra, e sinceramente o desperdício é grande. Tá? O desperdício é grande. Então, para ajudar essas pessoas, restaurantes principalmente, pequenos comércios, que de repente, tipo assim, poxa, apóstolo, sobrou arroz, me dá. Ah, sobrou um pouco da carne, não vai dar para guardar para amanhã, porque é pouca coisa. Dá para mim. A gente mistura com arroz, faz ali um negócio meio doido lá, e faz os marmitex da hora, e mata a fome de muita gente. A gente faz esse trabalho. Se vocês têm uma ideia. Então é uma coisa muito linda de ver as pessoas também preocupadas com o próximo. Mas também, em contrapartida, a gente vê muito restaurante jogando comida fora no lixo. No lixo. Tem alguns restaurantes, vocês já devem ter passado por isso, já visto, né? Pessoas que de repente pedem lá um prato, né? Caro, abedel. Aí chega lá, prato bem bonito, aquele pratão, né? Dá até fome agora, só de lembrar alguns. E aí você chega assim, a pessoa dá 2 garfadas e joga fora o resto. Manda de volta. Alguns restaurantes faz o quê? Pega aquele prato, já joga no lixo, prato para lavar e tudo bem. Acabou a brincadeira. Cara, mas aquele resto de comida podia ser o alimento de uma pessoa caída na rua. Ah, não, mas a vigilância sanitária, a vigilância de não sei o quê, mais isso, mas vou ser multado. Ah, não, eu prefiro jogar no lixo então. Caramba, é questão de analisar. Pensar no próximo, né? Pensar, exatamente. Com amor, né? Pensar no próximo. Não é porque eu sou empresário bem-sucedido que eu recebo pessoas de rico aqui que me pagou R$50 o prato, R$100 o prato, R$200 aquele prato, e de repente chega lá, sobrou 3/4 do prato e estou jogando tudo fora. O que mais me machuca em ver esses tipos de situações são principalmente parte de carnes. Sejam peixes, sejam aves, sejam carne vermelha, né? Pessoas jogando isso fora. A vida de um animal que foi sacrificado para alimentar, sendo jogada no lixo. Então, ou seja, é aquilo que nós falamos no começo. Não existe outro além dele. Se Deus está em tudo, inclusive nos próprios animais que nos alimentam, jogar Deus no lixo? Trigo, o arroz, o feijão, tudo isso Ele nos dá, Ele está em cada coisa dessa. Então eles estão jogando tudo no lixo, estragando alimentos em cima disso. E Cristo nos dá essa direção. Não desperdice. Reflita, você que é cristão. Reflita. Porque a coisa toda tem que mudar. Tem que mudar. Não podemos chamar Messias volta e continuar desperdiçando. Porque o que ele não quer? É o que nós vamos ver agora. Versículos 14 e 15. Estavam seguindo Cristo por causa dos milagres. E queriam torná-lo rei. Olha só.
Só porque ele estava fazendo os milagres, ele é o nosso rei. Ele é aquele que vai fazer tudo para nós. Exemplos. Deserto. Caminhada do deserto. Não vamos entrar na terra prometida, porque nós teremos que trabalhar. Porque vai acabar esse negócio de descer maná, descer codorniz, descer o alimento, né, do céu, e tudo numa boa, sem eu ter que precisar fazer nada, a água que vem à vontade, aquela coisa tem toda. Que produzir, né? E eu não queria fazer nada, e o próprio Moisés está dando a direção para nós. Vocês terão que trabalhar do lado de lá. Quando vocês colherem, ou seja, colher vai dar trabalho. Então não vamos entrar na terra prometida porque nós não queremos trabalho. É a mesma coisa esse exemplo. Tem gente que vai na igreja pedir para não ter trabalho. Que as coisas aconteçam na casa deles. Não vão brigar por ter o melhor da terra. O melhor da terra não é promessa vazia. Pelo contrário, se você produz, então a gente realmente tem que comer o melhor dessa terra. Tem que produzir e não desperdiçar. É diferente. É muito diferente esse trabalho que nós temos que fazer. Nós temos que mudar muito da filosofia que vem sendo colocada. Não, Deus vai perdoar, Deus vai abençoar. Meu, para com esse tipo de coisa. Isso é papo de novela das 6 horas da tarde, de água com açúcar. Para com isso. Isso engana trouxa. Para com isso. Você vai trabalhar, sim. Ué, não pense também que quando você for para a vida eterna, eu vou ficar sentado na nuvenzinha tocando arpinha. Fala sério, né? Ô, história de criança. Para com isso, não é nada disso. Pô, Deus criou a gente para ficar de quê? Para não trabalhar? Para pensar um pouco. Exemplo, que nós já vimos aqui. A pergunta que fizeram para Cristo, da mulher que era casada com 7 maridos. Um foi morrendo, casou com outro, morreu, e foi indo. Para cumprir a tradição, né? Então ela tinha que casar porque ela tinha que ter o filho para dar continuidade à genética da família, do primeiro irmão. Ótimo. Aí perguntaram para ele, então tá, quando ela morrer, de quem que ela é esposa? De ninguém. Nós somos todos anjos perante Deus. Porque lá não se dá em casamento. Então, ou seja, se nós somos anjos, nós estamos dando muito trabalho para os anjos, né? Livramento disso, livramento daquilo, para um lado e para o outro, né? Aqueles que ficam pregando o anjo da guarda, né? Aquela coisa toda. Então nós estamos dando bastante trabalho. Então, ou seja, você não vai ficar sentado tocando arpinha lá no céu. Na nuvenzinha, paquerando a anjinha, não sei aonde. Não, para. É trabalho. Deus é produção. Deus é trabalho constante. Ele mesmo já falou no princípio de Gênesis. A lei para a terra é a mesma dos céus. Assim na terra como no céu. Se aqui eu tenho 6 dias para trabalhar e um para ele, eu vou continuar no céu a mesma coisa. Produzindo lá em outra situação. Só que lá a dimensão é diferente. De dias, de tudo mais. É totalmente diferente. Então para com esse negócio do tipo, vamos ficar no Senhor lá, vivendo na nuvenzinha. Fala sério, né? Isso aí, quem acredita nisso também no tempo de hoje, em pleno século XXI, desculpa, né? A coisa toda toma um rumo diferente. Ok? Aí, o que acontece? Nos versículos 16 a 21, a conversa toma um rumo diferente. Vamos falar dos discípulos. Eles começam a arrumar, sair lá de Tiberíades e vão para Cafarnaum. Sair de Tiberíades e ir para Cafarnaum, ou seja, é em direção norte. Ok? A própria Bíblia nos relata que era ao anoitecer. Se era anoitecer, então já seria o princípio de um dia. Ok? E como eles colocaram aí, né, todos os textos, né, bíblicos, que soprava um vento forte.
E aí que a gente tem que começar a pensar nessas escrituras aqui. Eu estou saindo de Tiberíades, estou indo para Cafarnaum com um propósito. Todos nós sabemos que vai ter propósito em Cafarnaum, ok? Eu estou saindo em rumo norte e vem um vento forte, ok? Por isso que está escrito embaixo. Remaram de 5 a 6 quilômetros e meio. Opa! Se eu estou com um vento forte e eu tive que remar, então eu estou com um vento contra. Porque vento a favor, quem anda na água sabe muito bem disso, quem veleja sabe disso. Se o vento está a favor, você só vai direcionando o vento. Ele sozinho, você bota a vela, bota o coisa, você vai conduzindo. Mas se eu tenho que remar, como ela está colocada aí muito fortemente, eu tenho que remar, ou seja, eu tenho que fazer esforço para vencer esse vento. Se a gente começa a meditar em todo o ensinamento que vem até agora sobre Cristo, nesse tipo de situação de não desperdício, esse tipo de coisa, ou seja, ele está mostrando o seguinte, mesmo no tempo difícil, você tem que fazer o quê? Remar. Remar. Vai chegar o tempo que você vai estar cansado, vai estar desesperado, ele aparece. Mas não se assuste, ele mesmo fala, sou eu, não fantasma, sou eu que estou aparecendo para você. Ele vem realmente, naquele momento, estou cansado, não dá mais, ele vai aparecer. Presta atenção. Se você tem fé mesmo de verdade, ele vai aparecer. Ele vai falar, não se assuste, sou eu. Então não é aquele negócio, venicendo, cheio de... todo mundo prega por aí. Vamos parar de ficar com esse negócio de filosofia, de parquinho de diversão, de parquinho infantil. Vamos parar com isso. Vamos começar a pensar sério. Cara, realmente Cristo apareceu, vou me assustar ou vou me alegrar? Você chegar de supetão hoje, você não sabe quem é ele, você nunca viu ele, aquela coisa, situação toda. Você vai fazer o quê? É um fantasma? Ou realmente você vai olhar e vai falar, esse é o Senhor. Teu coração, teu espírito vai tremer com aquela vontade, como uma brasa. Vai olhar para ele e falar assim, esse é o Messias. Ou ele vai ficar que nem os discípulos, é um fantasma. Porque ainda não tinham sido batizados no Espírito Santo. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo, que é batizado no Espírito Santo, eu tenho certeza que você sabe o que eu estou dizendo. Estou tocando forte o coração em cima disso. Eu sei muito bem disso. Porque o Espírito Santo, quando vê o Messias, ele treme. Ele vira um fogo vivo. Ele vai identificar, esse é o Messias. Não é fantasma coisa nenhuma. Então, em que momento é esse? No momento que eles estavam fazendo uma força. Para vencer o quê? A tempestade. O vento forte estava atrapalhando ele. E por que eles não deram comando? Vocês já sabiam como funciona? São essas perguntas. E a gente tem que levar para o nosso lado pessoal. Por que eu não dou comando? Se Cristo habita em mim, vive em mim, tomo Santa Ceia e internalizo ele dentro de mim, por que eu dou o comando e não é obedecido? Por quê? Tive um exemplo agora há pouco, antes de começar o culto, de um amigo nosso que foi fazer expulsar um demônio. Levou um tombo gigante, foi arremessado longe, o bicho continuou de pé e ele caído. Teve que passar por 2 cirurgias por causa desse tombo. Olha só, aonde está o Cristo? Deu salvação para ele, porque era para ter sido pior. Era para ter sido pior. Mas o demônio. O demônio. Glória a Deus pela vida dele, que Deus botou a mão, é um excelente servo do Senhor, porém, como a gente costuma dizer no linguajar do pessoal, marcou bobeira. Marcou bobeira. Precisa ter um renovo. Esse Espírito Santo ele tem que vir com um selo de honra. Você tem que olhar para a coisa, tem Cristo dentro de você, como se tivesse em chamas dentro de você mesmo. Não dá para ser diferente.
Espírito Santo não tem aquele negócio tipo, ele vem agora, fica 2 segundos, 5 minutos ali, dá um tremelique para cá, como em alguns lugares aparece lá, fica até estranhando, né? E fica assim. Ele por si só, ele é fogo. O Espírito Santo, ele é fogo. E consome mesmo. Ele é forte. Ele é viril. Ele dá uma situação na gente que é difícil até de explicar. É a mesma coisa que tipo assim, exemplo, nessa semana ainda, capítulo 3 de Daniel. Nossos 3 heróis lançados na caldeira de fogo lá, na fornalha de fogo lá, perdão, na fornalha. Estava tão quente, tão quente, tão quente, tão quente, que os próprios rapazes, pessoas que iam arremessar os nossos profetas, se queimaram. E eles amarrados de tudo, com as roupas, as próprias roupas e tudo mais, sem poder se mexer, e foram jogados lá dentro. O rei, Nabucodonosor, não viu 3. O rei viu 4 pessoas. 4 pessoas. 4. Esse fogo que estava naquela caldeira, aquela coisa toda, aquela fornalha, desculpa, aquela fornalha, era o quê? O fogo consumidor ali. O fogo consumidor. Por serem semelhantes, não foram consumidos. Não foram consumidos. Porque o Espírito Santo habitava neles. O Espírito de Deus habitava neles. Obviamente que o anjo estava junto lá, fez todo o trabalho de avivamento disso daí. E eles saíram intactos, Amém, sem um cabelo, fio de cabelo queimado. Amém, glória a Deus. Então, isso é viver o Espírito Santo. É essa chama que ninguém suporta. É essa chama que é o Espírito Santo, que a gente precisa realmente avivar dentro da gente de uma forma sobrenatural. Então a gente volta à situação que eles chegaram do outro lado, lá em Cafarnaum, e aí as pessoas que tinham visto lá os milagres, né, dos 5.000 pães, das 5.000 pessoas lá, os pães e tudo mais, começaram a perseguir Cristo, né? E aí acontece o seguinte: voltaram ao local da multiplicação, mas com uma intenção: buscar, encontrar, para ter mais, mas sem esforço. Pô, mas cadê ele? Cadê ele? Então vamos buscar ele. Tem em Cafarnaum, vamos embora, vamos atrás dele. Por quê? Para trabalhar, se você vai trabalhar para ter salário, meus parabéns, você voltou para o Egito. Você se tornou escravo. Se você quer buscar um trabalho para ter salário, você se tornou escravo. Está sujeito a todas as condições. O que a empresa determinar, você vai... mas tem a lei disso, a lei daquilo, esquece. Não foi aprovado, não seguiu mais a lei, não seguiu a norma da empresa, você vai ser mandado embora e acabou. Busque os seus direitos e fica por isso mesmo. Mas eu consegui alguma coisa para dar de alimento para a minha família. Tá, depois você vai voltar para a fila de novo do pedinte. Só isso. Você ser dependente só de salário, bem-vindo, você está indo para o Egito. Vai ser escravo. Agora, trabalhar para ser um investidor, o que é isso, após trabalhar para ser investidor? Se você usa seu salário para pagar suas contas e suas diversões, você é escravo. Ele vai consumir rapidinho. Mas se você se torna um investidor com aquilo que você ganha, já deixou de ser salário. O rótulo salário já vai sair de linha. Você pode até receber lá, como a gente chamava antigamente, de cebolitos, né? Você olha e chora. Né? Mas hoje não dá nem para chorar. Porque você precisa disso para pensar, eu preciso investir. Eu não posso desperdiçar. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, vou fazer um curso para melhorar de vida. Não para a empresa,
Porque hoje você pode estudar à vontade, pode ser o melhor cara que fala inglês, o melhor daqui, a empresa vai pagar aquilo e ponto final, e se achar um outro no mercado mais barato com aquilo que você conhece, vai contratar. Então, hoje em dia, o mais benefício pelo menor custo. A visão empresarial de muita gente hoje, principalmente de grandes empresas, é essa daí. Tá? Isso é fato. Tá? Então, eu tenho experiência para poder falar disso daí, porque já pertenci, já trabalhei muito em grandes empresas e pequenas empresas, também empresas familiares e tudo mais, então sei muito bem como é que funciona isso. Agora, se você começa, vou fazer um curso, vou vestir aqui, vou vestir acolá, mas para ter retorno aos cestos de pães que você está recolhendo, e você vai saber aonde cada coisa vai estar. Você não vai ser somente aquele que pega, levanta de manhã, faz a sua produção, volta para casa e no final do mês recebe o seu salário. Não, durante o período, você vai falar, eu investi ali, o retorno já foi esse, eu apliquei ali no banco, já tem esse retorno, já tem isso. Quando você vai ver, você já não tem mais só o salário, você tem outras fontes de renda. Então, ou seja, você tem que pegar o pouco que você tem, mesmo que hoje seja o seu salário, mas transformar ele na multiplicação. Não viver somente disso para pagar conta. Estourando o cartão de crédito, fazendo não sei o quê, dívida no cheque especial, aquela coisa toda, só para aparecer. Para quem? Aparecer para quem? Fazer fama para um mundo consumista? Não, depois Deus abençoa. Vamos parar de enganar.